Você quer aumentar seu faturamento, mas você não tem variedade de serviços. Como fazer isso? Eu vou te explicar agora. Eu vou contar uma história de quando eu comecei, que quando eu falo isso as pessoas não acreditam. Hoje em dia, quando eu tenho um dia de laser aqui na clínica, eu chego a faturar mais de 30 mil reais. É isso mesmo, gente. 30 mil. Mas na primeira vez que eu fiz laser de remoção para remover micropigmentação de sobrancelhas, eu paguei por esse laser. Eles vão falar para mim, você teve prejuízo? Prejuízo de 700 reais. Eu não vejo como prejuízo, eu vejo como investimento. Agora eu quero saber, quantas de vocês teriam coragem de 4 anos atrás pegar uma máquina de laser e investir 700 reais sabendo que você não tinha uma cliente naquele dia para poder fazer remoção de micropigmentação? Sabendo que aquele dia seria só para você gravar conteúdo e fazendo uma aposta, porque aquilo ali era uma aposta, para no mês seguinte você talvez ter alguma cliente para poder pagar aquela máquina que você estaria alugando. E foi o que eu fiz. Lá em 2020 eu aluguei a máquina, paguei 700 reais no aluguel, fiz conteúdo, chamei pessoas que queriam remover, dei essa remoção. No mês seguinte eu consegui cliente e eu não ganhei nada. Fiz um dia sem ganhar nada. Mas por quê? Isso, gente, era inovação. Eu sabia que isso era uma tendência do futuro. E aí eles vão me falar, mas tudo isso que você fatura num dia de laser é só com a técnica de laser? Não. Mas o laser, a remoção de micropigmentação, me traz diariamente clientes novos. E quando a gente fala do faturamento que a clínica tem hoje, é por conta da diversificação de serviços. Então o cliente, muitas das vezes, ele vem pelo laser e chega na hora que ele faz o laser, depois ele faz a sobrancelha, ele faz uma micropigmentação de lábios, ele faz uma brow lamination, ele faz várias coisas. Aí depois que ele faz o laser, aí ele fecha uma micropigmentação labial, ele fecha serviços com valor mais alto. E muitas das vezes ele conhece também aquele serviço que é um serviço de recorrência. O que é recorrência? Ele voltar aqui todo mês com uma brow lamination, com um design de sobrancelhas. Então ele vem para fazer a remoção, né, da micropigmentação, que não é um serviço que você faz num dia só, você faz várias sessões. E aí nessas sessões, ele no mesmo dia ele faz outros serviços. Então a gente está falando, muitas das vezes, um ticket médio de 800, 900 reais. E aí ele gosta tanto do seu serviço, porque você vai oferecer um serviço de excelência, você vai oferecer uma experiência, que cada cliente que vem, ele vai te indicar para mais 5, 6, 7. E é comprovado que um cliente que ama seu serviço e que te indica para outro, esse cliente que vem indicado, ele tende a pagar 87% a mais. Então ele vai pagar mais porque ele vem e nem pergunta o preço, porque ele está confiando no seu serviço. Então quando lá atrás eu entendi que já existia uma tendência futura de remoção de micropigmentação, eu não gastei, eu fui visionária, eu investi, mas quantas de vocês teriam coragem? Então, quando eu falo que você precisa ter um portfólio diversificado, por quê, gente? Vocês olham para a Shein, ela lança 1 milhão de produtos novos por ano. A Zara, 23 mil itens por ano. Você precisa ter sempre produtos novos na sua cartela. E aí eu vejo muita reclamação das pessoas falando assim para mim, Nath, eu não consigo faturar mais. Nath, eu não sei o que fazer. Nath, você precisa ter... Sabe por quê? Você vai ter cliente que vai chegar no seu espaço que não gosta de extensão de cílios. Mas você vai ter cliente que gosta. Você vai ter cliente que chegar no seu espaço que gosta de shadow. Mas você vai ter cliente que gosta de micropigmentação fio a fio. Você vai ter cliente que gosta só de hidratar o lábio. Mas você vai ter cliente que gosta de lábio rosinha. Você vai ter cliente que não gosta de brow lamination. Mas você vai ter cliente que gosta de brow lamination. Você vai ter cliente que gosta de henna. Mas você vai ter cliente que gosta só de coloração. Então você tem que ter o serviço. Claro que você tem que ter a sua marca. Por exemplo, a minha marca é naturalidade, então eu não faço nada muito marcado, mas dentro da minha marca eu tenho uma variedade de serviços. E quando eu chego lá e vejo lá o meu faturamento, que é um faturamento de mais de 6 dígitos no mês, é porque é um pouquinho de cada coisa.
Então, é muito sobre isso, é entender o seguinte: vocês não estão gastando, vocês estão investindo. E muitas das vezes o retorno não é imediato, porque a própria mesmo remoção da micropigmentação com laser, eu não tive um retorno imediato. Eu demorei mais de foi em torno de 2 anos para fazer uma cartela grande de clientes. Então, assim, a gente está falando de 2 anos. Eu não tive mais prejuízo, né? Prejuízo. Mas para fazer valores altos, que nem eu faço hoje em dia, foram 2 anos. Como que você quer ter isso em 1 mês, 2 meses? A nossa geração é muito imediatista. Só que a gente tem que entender que primeiro a gente planta, para depois a gente colher. E que a melhor propaganda é o boca a boca. Então, a cartela hoje de clientes que a Natácia Clínica tem são de 4 anos. Não é uma cartela de clientes de 3 meses, de 2 meses, mas também qual foi o principal fator? Quando ninguém fazia, eu fazia, porque a inovação ela conta muito. Então, o conselho que eu dou para cada uma de vocês: diversifiquem o serviço de vocês. Diversifiquem, criem pacotes, invistam em pós-venda, em experiência, em excelência, porque o cliente é o maior patrimônio que vocês podem ter. E se vocês gostaram desse conteúdo, só curtir aqui, deixar um comentário aqui embaixo e o que vocês precisarem saber, é só me perguntar. Ou então seguir lá na página no Instagram, Natácia Clinic, ou Natácia, que lá tem muito conteúdo para vocês. É isso, meninas. Um beijo.